Em meio à pandemia, eu fiquei muito mal, né, psicologicamente, putz, quase uma Acho que todo síndrome de mundo, né, pânico ali. cara? Sim. E aí eu Ansiedade. comecei a tomar medicamento, tarja preta e tal. E aí, muito do que você falou, noradrenalina e tal, pô, tem isso, né, Inibidores de no recaptação de antidepressivo. serotonina e Exato. noradrenalina, por E exemplo. nesse momento, o meu treino piorou muito. Sim. Então, quer dizer, tudo que eu conseguia através do treino, através do futebol, eu deixei de conseguir ali em meio à pandemia, por conta de toda a situação E que chegava ocorreu. num comprimido. E aí, puta, começou a chegar na pílula diária que eu comecei a tomar. Meu treino foi lá para baixo, meu físico deu uma piorada, futebol comecei a jogar menos, e agora eu consegui, né, faz uns 2 meses, eu consegui sair do remédio. Pô, agora eu sinto que, cara, a minha vontade de treinar já é outra, já faz sentido isso? Tipo, o remédio, ele estava me levando a um estado confortável que prejudicava o meu treino, ou no final das contas é uma coisa que inconscientemente, de uma forma inconsciente, eu usei como desculpa para piorar o meu treino? Então, não, jamais. Você nunca usaria como desculpa, tá? O que acontece é que aquilo que você sente decorrente do exercício, você começa a ter entregue por um comprimido, Isso. sem o inconveniente de ter que fazer exercício para isso. É natural que você, portanto, evite o exercício. O que existe em relação a pessoas usando, por exemplo, antidepressivos e treinando, é que o antidepressivo para a pessoa que insiste em treinar, ele diminui uma coisa que chama volume de contrações voluntárias máximas. Então, se você fazia, por exemplo, com o melhor peso que você conseguia levantar, sei lá, 12 repetições, você começa a conseguir fazer 8. Só que isso, no âmbito do treinamento, ele leva a uma desadaptação. Ele leva a um processo de destreinamento. Isso quer dizer que quanto menos você treina, menos você treinará, porque o seu organismo ele passa a um estado que a gente chama de acomodação. Quando você coloca uma situação de estresse aqui, o teu corpo vai lá e coloca uma adaptação aqui. O que é o treino? Ele não é você ficar repetindo isso aqui. Senão você se acostuma e, Sim. entre aspas, né, existe, é o que o pessoal fala, o treino acostuma. Sim. O termo fisiológico é acomoda. Então, treinamento, para ser treinamento, ele tem que existir em uma situação de progressão de carga. Sim. É um Então, gráfico que você vai. treinou aqui, você compensa aqui. Aí você treina aqui, aí você compensa aqui. De pouquinho em pouquinho. Quanto que esse pouquinho? É da ordem de 20% de aumento no que é a Mensal? quantidade de treino a cada 3 semanas. Tá. Esses 20% pode ser fazer, por exemplo, 2 repetições a mais a cada 10. Pode ser aumentar 2 séries a mais a cada 10. Pode ser aumentar 2 quilos a mais a cada 10. Isso é progressão. Desde que você faça isso de uma forma consistente, existe um treinamento. O drop entra nisso também? O drop set, na verdade, ele é uma técnica de exaustão. Tá? Então Você a não gente consegue chama mais com aquele de... peso, aí você baixa a carga e... Porque com um peso imediatamente inferior você consegue também. Então é como se você quisesse tirar O o máximo. máximo da sua musculatura. O que nem sempre, Américo, é uma coisa que você deve fazer. Por quê? Porque a recuperação do treinamento ela é ativa. Então, se você zera a sua capacidade muscular, ou se você, inclusive, avança dentro que é a sua reserva muscular fisiológica, muitas vezes você tem estresse, mas não tem recuperação. Outra coisa que provoca isso são sessões de treinamento consecutivas. Então, tem situações de treinamento, por exemplo, que se você treinar 3 dias, ok. Se você treinar 4, você se desgasta mais do que você estimula o que é a sua recuperação. O que é importante lembrar também? Os diferentes tecidos têm tempos de recuperação diferentes. O músculo, 48 a 72 horas. O tendão, o dobro disso. Posso treinar bíceps e tríceps 2 vezes por semana? Depende. O volume de treino que você está fazendo, ele é respeitado pela sua capacidade de carga no tendão? Porque o músculo não necessariamente é o fator limitante. Muitas vezes é o tendão. Sim. E a lesão de tendão é absurda, né? Caso Ué, tenha. o Carlos tem uma lesão de tendão agora. Ele está com uma pubeite. Uma pubeite é uma diferença entre as forças do quadríceps e a musculatura interna abdominal. O que ele precisa fazer? Ele precisa treinar abdominal pra caramba para ele conseguir sincronizar, né? Porque é um sistema de forças. Enquanto o quadríceps dele puxar a bacia dele com uma força que o reto abdominal não tolera, ou que a musculatura abdominal não é capaz de estabilizar, ele vai ter uma alteração na sínfise púbica, um cisalhamento que ele vai ter dor. Isso é uma alteração, por exemplo, de capacidade de resistência ao estresse.
né? Isso é um problema biomecânico, que ele tem que resolver como? Exercícios que estimulem ele fortalecer todo o abdômen, mas não é só o reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, transverso de abdômen. Sim, eu faço né? vários, cara. Faço com a rodinha, faço E vê estrela. pendurado. Não, pior que meu abdômen ele é resistente. Ai, que bom. Eu fico na dúvida se não é mais a parte inferior de... Perna eu não gosto de fazer. Musculatura profunda, É. tá? Você vai descobrir, por exemplo, a grande diferença, por exemplo, do Pilates, né? É uma coordenação de musculatura profunda. O dia que você fizer uma aula de Pilates, você vai me ligar e falar, pô, Paulo, você tem razão. O antidepressivo com alguém que treina pesado mesmo é uma coisa que é meio contraproducente, é uma coisa que não se encaixa muito, ou é comum a galera que treina pesado também tomar antidepressivo? A doença psíquica, ela não escolhe, né, treinados ou não treinados. O que eu posso te afirmar, Carlos, é que assim, se você está com um processo de depressão ou de ansiedade, por exemplo, que você vai... um transtorno pós-traumático, sem o antidepressivo, você não treina. Porque a doença está te comendo por dentro. Uhum. Então é importante lembrar, porque é uma pergunta razoavelmente frequente, né, que as pessoas elas fazem essa avaliação quando elas estão tratadas. Elas esquecem como é que elas eram sem estar tratadas. Sim. Ela esquece que ela não estava conseguindo levantar da cama. Uhum. Ela Desequilíbrio esquece... total, né? Você precisa de alguma coisa ali. Então ela fala, ai, mas atrapalha. Não, não, se você não tiver tratado, você não treina, é muito diferente. Você não treina, você vai comer tudo que você vê pela sua frente, você não vai sentir satisfação para isso, você vai ter muita dificuldade para voltar na sua rotina. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu!